Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Mesmo seguindo o planejamento fitossanitário pré-estabelecido, não deixa de ter mosca branca na lavoura. Como analisar se é preciso de uma intervenção antes da data no planejamento? Olha, pergunta top e casca grossa de responder, tá, Vinícius? Mas vamos lá, não que vai dela não, porque é aí que a gente separa os homens dos meninos. É o seguinte, Vinícius, o olho do agricultor, meu caro. Quanto mais experiência você tem, mais você domina a sua lavoura ali. Mosca branca, ela é um pipinaço pelo seguinte, ela é difícil de controlar mesmo, você tem que tomar muito cuidado, ela transmite a virose. A virose pode acabar com a sua lavoura. Então, como que você faz para você manter isso aí bem ajustado? A primeira coisa, Vinícius, é você ter um bom programa fitossanitário. Por quê? Às vezes, se você está tendo essa incidência direta aí, o seu programa não está sendo tão eficiente assim. Ou seja, ou os produtos que você está utilizando não está funcionando tão bem para a sua região. A pressão está sendo elevada demais. Quando isso acontece, principalmente quando a melancia está mais novinha ali, você não se expor ao risco de uma virose, você tenta reduzir o seu ciclo fitossanitário ali até para 3 em 3 dias aí, para você garantir que você não vai ter os vetores aí, tanto trips, pulgão e mosca branca, tá? Então, esses 3 vetores aí, você tem que estar muito ligado com relação a todos eles aí. E como que você vai verificar? É estando na roça o tempo inteiro, batendo pé por pé. Anda na roça e vai batendo. Você começou a ver muita mosca branca ali, meu amigo, acelera. Se não está resolvendo de 5 em 5, você passa a usar até de 3 em 3. E óbvio, não esquece de avaliar o seu programa fitossanitário, tá? Porque você tem que usar produtos que vão ter eficiência, tá, Vinícius? Então, fica ligado com relação a isso aí, porque pode ser que o programa não está funcionando tão bem para você, tá? Fica ligado com relação a isso aí. E é o olho do agricultor mesmo, ficar de olho dentro da roça. Eu costumo brincar aqui que quando a gente planta uma roça de melancia, Vinícius, é 90 dias sem dormir, meu amigo, com um olho desse tamanho, para ficar ligeiro mesmo, porque é uma cultura que ela é muito sensível a pragas e doenças de modo geral. Então, é um ciclo muito curto de produção. Então, se você deixa entrar uma doença ou uma praga ali, dificilmente você não vai ter um problema que vai impactar diretamente a sua produtividade. Então, tem que estar muito ligado com isso aí, tá bom, Vinícius? Fica ligeiro com o seu programa fitossanitário aí e com os produtos que você está usando. Tá bacana? Marcos Vinícius mandou uma pergunta aqui, ó. A variedade Select Plus é uma boa variedade? Tem boa produção? Marcos, nunca plantei Select Plus, cara, e não tem como te dar essa resposta, tá? Eu falar para você se é boa, se é ruim, sem eu conhecer a cultura, cara, seria leviano da minha parte aí. O que eu posso te adiantar é o seguinte, não é uma variedade que está nas cabeceiras dos produtores aí. Então, você tem que estar ligado com relação a isso aí. Não é uma variedade que está nas top mais, não é que está na liderança das mais vendidas. Mas pode ser que seja uma excelente variedade. Mais importante até do que a Marcos, eu já falei isso aí, eu acho que quase toda live sempre tem alguém me perguntando a respeito de variedade. Mais importante do que a variedade é o manejo que você vai conduzir a sua lavoura. Porque eu vejo muito isso aí, dando assistência, dando suporte para a turma aí. E o que acontece, Marcos? A turma fica muito preocupada em colocar uma genética de ponta ali, de escolher a melhor variedade para trabalhar e fica querendo que a variedade vai resolver o problema sozinho, cara. E na verdade, muito pelo contrário, não funciona dessa forma. Normalmente essas variedades, quanto mais produtivas, mais exigentes elas são. Então, o que acontece? Se você vai conduzir uma roça ali, você pega a melhor variedade que você encontra no mercado aí, que mais plantada, aquela que é mais produtiva entre todas as outras. Se você não fornecer as condições ideais para essa genética performar, meu amigo, nada feito, de nada adianta. Então, você tem que estar muito ligado com relação a isso aí. A genética ali, ó, ela vai representar ali, vamos imaginar aí uns 10 a 15% assim, de tudo, na verdade, porque ela é importante, mas se você não fornecer as condições ideais, nada feito, como eu acabei de dizer anteriormente aí. Então, para você fazer um ajuste refinado de genética, você já garante que você já está fazendo um bom manejo nutricional,
você já está fazendo um bom manejo fitossanitário, você tem um solo com boas condições de fertilidade, você sabe conduzir a lavoura, aí sim, aí você vai preocupar com genética. Depois que você preocupar com genética, aí você vai preocupar com outros produtos que vão te ajudar a performar ainda mais, entendeu? Que é aquele ajuste fino ali para você ter alta produtividade. Você vai começar a trabalhar com alguns aminoácidos, com alguns bioindutores, tem uma série de estratégias aí que vão te ajudar a performar mais. Mas é muito importante você entender essa prioridade aí, tá bom, Marcos? Vai por escala. Primeira coisa, um solo com boas condições de fertilidade. Conseguiu um solo com boas condições de fertilidade? Bacana, aí você passa por um bom manejo nutricional, um bom programa fitossanitário, uma boa genética. Ordem de prioridade, tá, Marcos? Boa noite. Sobre água no gotejamento, quantas horas devo deixar ligado? Ou melhor, quantos litros por planta? Antônio, sua pergunta é tão boa, realmente quase toda live a turma me pergunta a respeito de manejo de irrigação no gotejamento. Cara, eu costumo falar isso aí sempre. Quando qualquer pessoa que não conhece o seu tipo de manejo, não conhece a sua, não conhece o seu tipo de solo, te faz qualquer indicação sobre quantidade de água, quantidade de tempo que você deve deixar sua bomba ligada, o cara tá falando uma abobrinha sem tamanho, ele tá falando bobagem, sem conhecer tecnicamente o assunto. Por que eu tô falando isso aí? O manejo de água, ele é o seguinte, ele vai variar de acordo com as condições locais, ele depende do seu tipo de irrigação, quanto que o seu gotejo está molhando, como que o seu solo absorve aquela quantidade de água que você está colocando, as condições ambientais de temperatura vão interferir no seu manejo de irrigação, até o período fenológico da planta também vai interferir. Mas eu não vou deixar de te ajudar aqui, vou te dar uma técnica aí que ela é praticamente infalível, que funciona muito bem para praticamente todos os tipos de solo. Ela só pode não funcionar tão bem se você tiver um solo que é muito arenoso ali, que ele é aquela areia bem grossa mesmo ali, que tem alguns produtores que trabalham com esse tipo de solo. Inclusive a melancia vai muito bem nesse tipo de solo aí, quando bem manejada, que é aquela areia grossa. Mas se o seu solo for um solo mais comum, aí, um solo um pouquinho mais pesado, com uma condição maior de silt, o que acontece? Tenta trabalhar com o teste da massinha, que ele funciona muito bem. Você vai cavar ali, ó, uns 15 a 20 centímetros ali, onde que a mangueira está molhando, onde que você fez a irrigação, e vai fazer o seguinte, você tira um bolinho de terra e põe na mão ali, ó, e amassa ele. Se a água estiver escorrendo pelos dedos, Antônio, já tem água demais. Não pode deixar ficar dessa forma, não pode escorrer pelos dedos. E quando você abrir o bolinho, o que tem que acontecer? Se ele estiver esfarelando, você pode colocar mais um pouco de água. Você tem que fazer com que esse solo fique nessa condição de umidade. Nem encharcado demais e nem seco demais para ela ficar esfareando na mão. E obviamente você tem a opção visual também de estar avaliando ali se a quantidade de água que você está colocando está deixando a planta ficar muito murcha. Se ela estiver secando demais no meio do dia ali, você pode aumentar um pouquinho a dosagem de água aí para tentar minimizar essa murcha no meio do dia aí. Valdemir Pajung. Opa, boa noite, beleza? Queria saber se posso passar pré-emergente no meio das ruas da melancia. Valdemir, sua pergunta é boa. Com qual herbicida você vai trabalhar aí com essa melancia sua aí? Melancia, ela é muito sensível aí a praticamente todos os herbicidas ali, tá? Você tem alguns herbicidas aí que você pode trabalhar, como por exemplo pódio. Você tem alguns herbicidas aí que dá para você trabalhar que são seletivos ali. Você trabalhar com esses pré-emergentes aí, se for no meio da rua e você for um cara bem cuidadoso aí, talvez você vai conseguir ter uma boa eficiência aí, mas muito cuidado, tá? A melancia é bem sensível com a utilização de praticamente todos os herbicidas aí. Uma vez eu fiz um teste aqui, cara, foi com o Dual Gold da Syngenta. Caceta, rapaz! Eu perdi praticamente 40% da roça, assim, na germinação dela, trabalhando com Dual Gold. E olha para você ver como que ela é interessante. Muito produtor trabalha com ele na região de Teixeira de Freitas e ele nunca deu problema. Ou seja, para as minhas condições de solo aqui, tá, Valdemir? Eu trabalhar com Dual Gold foi um pipinaço, não funcionou para mim.
pode ser que seja uma questão de manejo, talvez a dosagem ficou um pouquinho mais alta. Então, são ajustes bem finos aí. Então, para você trabalhar aí no meio da rua, tudo bem, dá para você trabalhar, mas toma cuidado aí, porque de fato a melancia ela é bem sensível aí a praticamente todos os herbicidas aí. Então, tem que estar bastante ligado com relação a isso aí. Inclusive, eu fiz um vídeo há poucos dias atrás aí, falando a respeito de fitointoxicação, tá, turma? Depois vocês dão uma olhada no canal, que é um vídeo bala, muito bem detalhado lá a respeito de fitointoxicação. Até usei um case que a gente teve aqui, de uma fitointoxicação que a gente teve na roça de abóbora que a gente está conduzindo aqui no inverno agora. Jorge Gomes, Matheus, a roça de melancia já está próxima de colher. Posso bater, se caso bater uma chuva de mais de 10 milímetros, corre o risco delas racharem? Jorge, isso é o seguinte, normalmente não é só a chuva que vai ocasionar para a melancia rachar. Isso ocorre justamente se vir uma quantidade de água muito exagerada e ela tiver com condições de nitrogênio mais elevada ali, que vai fazer ela crescer de uma vez e às vezes está faltando um pouquinho de cálcio no seu solo ali. Aí normalmente ela racha mesmo, mas não é só em função da chuva, tá? A chuva é só o gatilho aí de outros problemas. Então, para te falar se vai rachar ou não, tinha que entender melhor as condições de solo sua aí, tá? Entender melhor essas condições de nutrição dos químicas do seu solo e entender bem aí, claro, né, cara, a questão da chuva aí, ela potencializa, tem a chance sim, se o seu solo tiver alguma deficiência, especialmente de cálcio aí, e você, principalmente se você colocar alguma dosagem de nitrogênio que faça ela crescer de uma forma mais acelerada, elas vão rachar mesmo. Então você tem que estar bem atento com relação a isso aí. Então a dica que eu tenho para você é o seguinte, se começar a chover demais aí, corta o nitrogênio, tá bom? Corta o nitrogênio, que aí você já evita um pouco aí da chance delas racharem demais. Mamusbi mandou aqui, ó. Muda com fitotoxicidade, melhor jogar fora, replantar ou arriscar de plantar assim mesmo. Existem técnicas para reverter uma fito? O tema é muito extenso. Tem um vídeo inteiro aí que eu falo praticamente só de fitotoxicidade aí, fitointoxicação aí para o cultivo de abóbora e da melancia. Então, vai lá, vê esse vídeo aí que vai te dar algumas dicas lá que eu dou no vídeo lá, eu falo a respeito de algumas fitotoxicidades aí que a gente consegue reverter. Mas só que isso aí é muito importante destacar que isso aí varia muito de caso para caso. Tem que estar muito ligeiro aí, tem que entender bem as condições aí dessa fitotoxidez aí para saber se a gente consegue reverter. Às vezes a gente tem que abortar a missão e começar tudo de novo aí, tá bom? Tem que ficar bem ligeiro com relação e que isso é um problemaço aí. Por sinal, ficou um vídeo muito bacana, tá, Bambusbi? Vê lá, chama o vídeo, chama, se eu não me engano, tá lá na thumbnail dele lá. Dei mole, matei a lavoura, tá um negócio assim. Você digita lá, fitointoxicação no meu canal lá, você vai achar um vídeo lá. Foi postado umas 3 semanas atrás aí. João Guimarães, lá da Serra do Salitre. Ô, meu amigo João, um abraço pra você aí, meu caro. Você tem alguma recomendação para o controle da lagarta rosca? Ô, não, olha só, cara, eu não gosto de fazer indicação de produto, é uma parada que eu não gosto de fazer na live aqui, tá, cara? Mas diante do problema aí, eu vou te falar aí o que é que a gente tem utilizado que normalmente funciona bem aí. Se você estiver trabalhando com gotejamento aí, você pode testar o Durivo. Durivo vai muito bem no gotejamento, tá, meu caro? Para lagarta rosca. Aí você avalia com o seu agrônomo direitinho aí para te fazer essa prescrição aí e para te ajudar a detectar aí para ver se o seu problema é da lagarta rosca mesmo, tudo direitinho aí. Mas se for, costuma funcionar muito bem o Durivo aí. Você pode fazer ele tanto no gotejamento quanto no drenche, que vai muito bem, tá bom, meu amigo João? Um abraço para vocês aí, meu amigo, para a turma da Serra do Salitre, lá perto do Biá. Rodrigo Fernando mandou uma pergunta aqui também, ó. Minha melancia está figando, posso continuar aplicando inseticida? Rodrigo, tem um vídeo no canal aí que eu falo do manejo de defensivos químicos aí durante o período da florada ali, que é justamente essa figa aí que o pessoal costuma falar também, que é o pegamento de frutos, florada e pegamento de frutos ali. Bom, você tem alguns produtos que são seletivos, tá, Rodrigo? Então você pode trabalhar com esses produtos seletivos. Você tem alguns inseticidas que são
inseticidas sistêmicos, que você consegue trabalhar com eles via gotejamento, que acaba te dando um suporte também. E você tem algumas estratégias para trabalhar aí. Por exemplo, para você não matar suas abelhas aí, se você tem algum problema mais sério aí, que você precisa passar algum inseticida na lavoura em função de uma situação mais específica, você pode trabalhar com manejos diferentes aí também. Talvez até regra, sempre na época de florada, é sempre bom a gente tentar dar tanto na florada como pegamento de frutos aí, é sempre bom a gente tentar dar uma segurada ali na utilização dos defensivos químicos ali, tanto fungicida quanto os inseticidas. Os inseticidas justamente para você não estar impactando a atividade das abelhas aí, porque se você impacta as abelhas ali, você pode estar impactando diretamente a sua produtividade, como também a utilização de fungicidas aí. Tem que estar bem atento com relação a esses fungicidas, porque a utilização de alguns fungicidas nessa fase, nesse período fenológico da planta aí, pode causar abortamento de frutos, e a gente tem que estar ligadaço nesse período aí também, para não causar prejuízo aí, tá bom? O Lucas mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver a pergunta do Lucas. Rio de Contas, na Bahia. O que você acha do espaçamento de 4x60 na melancia Manchester? Ô Lucas, é um espaçamento que ele é bem adensado entre plantas ali, né, cara, para você trabalhar com a Manchester. Em contrapartida, você tem um espaço maior ali entre ruas, né? Não é um espaçamento assim que eu goste tanto, não, mas dependendo das condições ele vai bem. Se fosse um 3x60 para Manchester, ele já é adensado demais da conta, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com a Manchester com adensamentos desse nível aí, de 3x60. Ele de 4x60, acredito que você já vai conseguir ter uma condição razoavelmente melhor aí, tá? Então, dá para plantar, dá para ir numa boa. Não é um espaçamento que eu use de forma comum aqui. Na verdade, eu nunca trabalhei com espaçamento de 4 metros entre rua, mas dependendo das suas condições aí, às vezes você já tem um sistema montado aí, tudo direitinho, mas é um espaçamento que dá para trabalhar assim, tá, Jean? É um espaçamento que está dentro ainda, não está tão fora não. Como você vai estar adensado entre as plantas ali, mas você vai ter ali. Então acaba que a Manchester ela não vai ficar tão fechada assim, tá bom? Então, basicamente, dá para você trabalhar. Fica atento com relação ao manejo do nitrogênio aí e vai avaliando o desenvolvimento da roça, tá bom? Mas dá para trabalhar sim. Ellen Carla Fernandes. Irmão, terminarei meu plantio daqui uns 10 dias. Vou pegar um período crítico na previsão de algumas chuvas. Vou ter sérios problemas quanto às chuvas? Ó, isso é o seguinte, previsão é um negócio que pode ser que chove, pode ser que não chove, não adianta você ficar sofrendo por antecipação não, sabe? Então, o que eu posso passar de dica aí? Se tiver alguma coisa que você tenha condição de fazer, talvez melhorar as estradas, porque a logística fica mais complicada, tá atento com relação a essa infraestrutura, beleza. Agora, se não tem o que fazer, Ellen, não preocupa com relação a isso aí, não. Põe na mão do camarada lá de cima e deixa ver o que acontece. Porque você ficar sofrendo por antecipação aí, não vai adiantar muita coisa, não. Espera a melancia chegar direitinho. A hora que tiver a hora de colher, com chuva ou sem chuva, você vai ter que colher. Então, paciência. Do jeito que Papai do Céu mandar, você toca ficha. Não fica preocupado com relação a isso aí, não, porque não adianta muita coisa, entendeu? Se tiver alguma coisa que você possa fazer e que vai te ajudar na infraestrutura para você trabalhar em condições de chuva, faça, porque pode fazer toda a diferença. Agora, se não tem, põe na mão do camarada lá de cima e não fica sofrendo muito não, tá bom? Cleiton Alves. Boa noite, Matheus. Estamos aqui na alegria das primeiras flores. Ô, Cleiton, eu vou fazer um vídeo da sua roça já, meu amigo. É porque eu tô na correria aqui, que só Deus. Mas eu vou fazer. Tô tudo direitinho aqui, ó. Matheus, você falou sobre o teste da massinha para saber a umidade do solo. Quando fazer? Antes da irrigação ou após a irrigação? Precisando, você põe água. Se não tiver precisando, você não põe. Entendeu? Faz antes, que é o ideal, tá bom? Então, bom demais, meu cara. E ficando com qualquer dúvida, vai mandando mensagem aí que a gente vai sempre trocando ideia, tá bom, Cleiton? Prazeraço ter você participando da nossa live aí. Eu tenho
Certeza que essa rocinha sua aí vai ser sucesso, meu amigo. Legal demais. Do Robson André também, ó, lá do Rio Grande do Sul. A melancia Top Gun perde muito para a Manchester. Poderia falar dos pontos positivos e pontos negativos de cada uma delas? Bom, bora lá. Eu aprendi a plantar melancia plantando a variedade Top Gun, tá? Robson Clayton que tá aí, ó. O resto, Clayton que tá aí, tá com uma rocinha de 3 hectares aí, com 25 dias de germinado, se eu não me engano, né, Clayton? Tá começando a querer florar agora. E ela é uma roça da variedade excelente, especialmente para pequeno produtor e produtor iniciante, porque ela é uma variedade que ela sai muito vigorosa. Ela é uma melancia de ciclo curto, muito doce, produtiva e que ela é fácil de se conduzir. Então a Top Gun, mesmo sendo uma variedade antiga, ela é excelente aí, especialmente para pequenos produtores aí, tá bom, Robson? E aí a pergunta sua é sobre se ela perde para Manchester. Vamos contextualizar e entender isso aí. Talvez a palavra certa não é a gente falar se ela perde, é a gente entender os pontos positivos e os negativos de cada uma dessas variedades. Já para o produtor, que é um grande produtor, que vai produzir uma escala muito maior, a variedade Manchester, ela é uma variedade que ela é um pouco mais produtiva do que a Top Gun, e ela tem algumas outras facilidades ali que faz dela ser a líder de mercado. Então, por que a Manchester ela é tão queridinha? Basicamente porque ela tem um tempo de prateleira muito alto. E esse tempo de prateleira alto, pessoal, é bom para quem produz e para quem compra do produtor. Ou seja, é bom para o produtor e é bom para o comprador, porque o comprador tem mais prazo para vender aquela melancia. E o produtor acaba tendo mais prazo também para poder comercializar aquela fruta ali, que às vezes ela fica um pouquinho mais na roça ali. A variedade Top Gun é mesmo, porque se você vacilar ali, colhe de 2, 3 dias ali, pode ser que você vai deixar a sua melancia passar na roça. E a hora que você manda ela para o comprador, ela já chega uma melancia passada. E essa melancia passada, ela é um problemático. Pode ser que o comprador não queira descarregar, não queira receber aquela carga, ou pode ser que ele vai querer depreciar o preço da mercadoria. Então você tem que estar ligado com relação a essas características aí. Agora, tem uma característica que é muito importante. A Manchester, para o cara que é um pequeno produtor, um produtor iniciante ali, tem tudo para dar chabu, porque ela é uma variedade que ela é muito difícil de se conduzir, especialmente na primeira fase dela ali, ó. Ela sai um pezinho de melancia desse tamanho, parecendo um pé de ervilha, fraquinha. Ou seja, enquanto a semente da Manchester é uma sementona desse tamanho, enquanto a semente da Top Gun é uma sementona desse tamanho, a semente da Manchester é uma sementinha desse tamanhozinho. Ou seja, enquanto a Top Gun nasce com 2 dedos de tamanho, a Manchester nasce com 1. Só que a Manchester, na hora que ela está com os 45, 50 dias ali, ela ganha um vigor que é absurdo. Ela fica com a rama da grossura de uma rama de abóbora. Então, o produtor tem que estar ligado nessas diferenças. Produtor grande, então, área em escala comercial grande, justamente por essas características que ela tem, de tolerância a transporte, tolerância aí no pós-venda ali. Então, ela tem esse tempo para te dar pouca diferença aí, além de ser um ciclo mais curto aí, e produz melancia de excelente qualidade também, tá? No meu ponto de vista, tem como que eu vou falar, cara? Característica de sabor e de bricks aí, a Top Gun é até melhor do que a própria Manchester, tá? Falando para consumo, tá? Então, especialmente para a turma que produz aí para vender em feira, senta o porrete de Top Gun, que às vezes você tá mais bem servido do que a Manchester, tá bom? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.